Nunca deixe ninguém dizer que você não é linda. Amém? Já falamos tanto com o Senhor, né? Já adoramos, já louvamos. E agora o Senhor vai falar conosco. Nós vamos orar. E para dar um gostinho para o retiro, né? Já que o tema do retiro vai ser descer a casa do oleiro, nós vamos meditar sobre isso hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Ele já falou comigo. Amém? Eu quero, antes de nós iniciarmos, eu quero dizer para o Senhor que eu tenho aqui o esboço do sermão. Mas Ele é livre para mudar o que Ele quiser. Se Ele quiser que eu fale isso, amém. Se no meio do caminho Ele disser que não é para falar isso, amém. Ele tem total liberdade no nosso meio. Amém, irmãs? Vamos orar? Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Como o Senhor é bom para nós, Senhor. Nós já queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor preparou esta noite para nós. Obrigado porque eu consegui estar aqui, porque as minhas irmãs também. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me faça ser boca do Senhor neste lugar, Pai. Me faça, ó Deus, conseguir transmitir da forma como que o Senhor me deu, ó Deus. E quero te pedir que o Senhor prepare agora o coração das minhas irmãs, o entendimento das minhas irmãs, para que elas também recebam, ó Deus, da forma que o Senhor quer entregar. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias num texto muito conhecido, Jeremias, capítulo 18, de 1 a 8. E eu vou pedir para você não fechar a Bíblia, tá? Que nós vamos ler alguma coisa depois também. Jeremias 18, de 1 a 8. Amém? Ou misericórdia? Podemos? O vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém? Não fecha a Bíblia não, tá? O tema da nossa mensagem hoje é: de um barro simples a um vaso de grande valor. Vamos entender bem isso. Quer dizer que você não tem valor, não. Era lá. É a matéria-prima, é o barro, tá? E essa profissão do oleiro é uma profissão que a gente pode fazer uma comparação muito boa com o relacionamento de Deus para conosco. Por isso, tão importante que Jeremias fosse até lá, olhar aquele trabalho. E nós vamos fazer essa comparação conosco. O oleiro, quem é? Deus. E o barro? Nós. Vamos entender bem o que o Senhor queria falar para Jeremias naquele lugar e o que Ele quer falar conosco nesta noite. Eu quero começar a lembrar para nós que nós vivemos hoje numa sociedade onde todo mundo quer subir na vida, certo? O que mais as pessoas querem hoje? Fama, o que mais? Dinheiro, poder, o que mais? Reconhecimento, não é? As pessoas precisam desse reconhecimento. Todo mundo quer subir. E esse subir,
muitas vezes, ele é muito perigoso. Algumas pessoas, para subir, não querem nem saber em quem vão pisar. Conhece algum caso desse? Isso é muito sério, essa é a sociedade que a gente vive. Na verdade, a nossa sociedade hoje, muitas pessoas valem pelo que elas têm. Se você tem alguma coisa, você é muito bem tratado. Se você não tem, as pessoas já fazem uma desdenha de você. Mas nesse texto, e para nós vamos entender que para o Senhor é diferente. O que acontece nesse contexto aqui? Para o crente subir, primeiro ele tem que descer. Porque Deus trabalha com essa parte da humildade. Ele não está preocupado com o que eu tenho. Ele está preocupado com o que eu sou. Porque Ele conhece o meu coração. Então, para Ele, não conta isso que a sociedade está contando. Ok? E Deus queria falar com Jeremias, mas Ele tinha que tomar duas atitudes. E essas duas atitudes, Deus vai falar conosco hoje também sobre elas. No versículo 2, o Senhor fala que Jeremias tinha que fazer o quê? Fala para mim, por favor. Primeiro, tem Bíblia que tem versão diferente. Primeiro ele diz o quê? Levanta-te e depois desce. Eixa, primeiro eu levanto, depois eu desço. O que é isso, né? Vamos lá. Ele queria falar com Jeremias, mas só iria falar se ele tomasse essas atitudes. Irmãs, quantas vezes Deus quer falar conosco, tem algo profundo para falar conosco, e a gente fica, eu não ouvi. Por que eu não ouvi? Vamos entender por quê. Para a gente, quando alguém fala assim, levanta-te, pressupõe que esteja sentado, ou deitado, ou prostrado, né? Então, quando ele tomou essa atitude, e quando a gente toma essa atitude de se levantar, a gente precisa sair de uma acomodação. E isso é muito sério, porque muitas das vezes nós, mulheres, nos cansamos também, não? Cansamos. São muitos afazeres. Eu falo aqui para mulheres com muitas funções. Você é filha, você é mãe, você é esposa, você é amiga, você é serva do Senhor, você tem muitas funções. E chega um momento que toda mulher cansa, não é? Mas esse cansar não pode ser muito tempo. Se você está cansada e sentada e prostrada há muito tempo, o Senhor hoje vai te convocar a levantar. Tá? Então ele falou para Jeremias, levanta, sai dessa acomodação e vá até a casa do oleiro. Quando ele diz levanta e vá até, tem que ser na posição que ele quer. Por que muitas vezes eu não ouço? Porque eu não estou na posição que Deus gostaria que eu estivesse. Então eu preciso ficar muito atenta como é que Deus quer que eu esteja. Em que posição Deus quer que eu esteja? Quantos já fizeram aqui o molde de servo comigo? Bastante, né? Pessoa certa, no lugar certo, pelas razões certas. Então, a gente vai entender que muitas das vezes Deus não fala porque a gente não está na posição certa. E quando nós estamos em outra posição que não seja de pé, e esse de pé envolve muitas coisas, olha que interessante. O nosso campo de visão e o nosso raio de ação é limitado. Nós só enxergamos o que está próximo. Quando eu sento lá atrás, que as meninas da dança estão aqui na frente, eu não consigo ver. O meu campo de visão é limitado. Se eu sento aqui agora, se eu coloco uma cadeira e eu quero pegar o copo de água, meu raio de ação é pequeno. Entendam bem isso. Se eu estou prostrada, se eu estou sentada, meu campo de visão é limitado e o meu raio de ação também. E Deus vai falar alguma coisa. Eu sei que vai falar com alguma mulher nesta noite sobre isso. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está cansada, se você está prostrada. O fato é que Ele está nos convocando a ficarmos de pé. E eu quero falar sobre uma mulher que ficou desse jeito. Vai comigo, por favor, lá na sua Bíblia. Vamos dar uma chegadinha em Gênesis. Gênesis 21,
de 14 a 19. Olha que passagem interessante que Deus fala para nós hoje. Acompanha comigo, por favor. Aqui está vendo a despedida de Agar e Ismael. Então, se levantou Abrão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água. Fale comigo, um odre de água. E deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto. Então, deu um odre de água e ela foi pelo deserto de Beceba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu o quê, gente? Um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E aqui tem uma lição muito importante para nós. Agar estava com odre de água, levando o seu filho por um deserto. O odre acabou a água. O menino, ela entendeu que o menino iria morrer. Ela colocou o menino debaixo de uma árvore, se afastou um pouco e sentou e começou a chorar. Quantas vezes nós fazemos isso? Tem algo na nossa vida de muita importância que está quase morrendo. E a gente sai, e a gente vai sentar, ou a gente vai deitar, e a gente vai chorar. Muitas das vezes a gente vai ficar contra o Senhor, a gente vai jogar a culpa nele, a gente vai falar muitas coisas que não deveria falar, e ali a gente vai ficar. E aí, o que acontece? O campo de visão de Agar estava muito pequeno. Ela só estava ali esperando a morte do filho. E quando Deus bradou e falou: o que está acontecendo com você? E aí Deus está falando conosco hoje. O que está acontecendo conosco? Levanta. Levanta o menino. E quando ela levantou, o que ela viu, irmãs? Um poço. O menino ia morrer tendo um poço perto dela. E ela pôde encher de água e seguir. O que eu quero, assim, o que Deus ministrou no meu coração sobre essa palavra? E eu quero deixar para vocês hoje. Eu não sei o que é esse menino para você. Eu não sei se é um marido que está prestes a ir embora de casa. Eu não sei se é um filho que está dando muito problema. Eu não sei o que é de tão valoroso para você que está prestes a morrer. Mas o meu convite para você nessa noite, como mulher forte que você é, como nós somos, amanhã tem um dia dedicado para nós, né? Quantas conquistas nós já tivemos enquanto sociedade. Eu quero convidar você a pegar aquilo que é seu, de valor, e levantar, e vai com ele debaixo do braço, sim. Sai com ele andando, sim, seja lá qual for o problema. Mas não fique prostrada. Amém, irmãs? Nós precisamos nos levantar, seja lá o problema que for. Eu não quero dizer que você não pode chorar. Eu não quero dizer que você não tem problema. Eu posso não saber a sua realidade. Você pode não saber a minha realidade. O fato é que nós temos muitas dificuldades. Nós temos muitos problemas. Agora, toda mulher também precisa de uma parceira de oração. Você tem a sua parceira de oração? Quem tem uma parceira de oração? Irmã, a coisa apertou, pega o telefone e liga para a sua parceira de oração. Você não pode ficar sozinha nessa batalha.
Nós precisamos ter irmãs para nos sustentar. Porque tem hora que a coisa aperta tanto que a gente não aguenta sozinha. E quando você divide com ela, as costas já dão uma aliviada. Amém? Porque você dividiu o peso. Então, o meu convite para você nessa noite é para você se levantar desse estado de prostração. Tem Agar aqui nessa noite? Tem Agar? Não quero que você seja. Eu quero que você levante, não quero que você seja prostrado como ela, eu quero que você faça como a segunda parte. Levanta, pega a água, dá ao menino, não deixa nada morrer na sua vida. Deus é Deus de trazer vida, e vida em abundância. Então, pega o seu problema e venha para a casa do Senhor e vá servir o Senhor, tá? Eu sei que vão ter dias que você não vai nem aguentar. Só que nós sabemos que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E pela manhã, quando a gente levanta da cama, o inferno diz: acabou o meu sossego, aquela mulher levantou. Por quê? Porque aqui tem mulher de quê? De oração. Amém? Tem mulher que não se conforma em perder para Satanás. Porque a gente serve a um Deus vivo. A um Deus que faz reviravolta na vida da gente. Algumas pessoas olham para a gente assim: ela é doida. Que a menina lá é doida. Ela só vive rindo, não sei porquê. Ela está lotada de problemas, ela está rindo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias. Bom, então, Jeremias primeiro tomou a primeira atitude, levantou. E agora tem a segunda atitude. Qual é? Olha aí no versículo 2. Ele tem que descer. Ele tem que descer e observar o trabalho do oleiro. Bom, então tem uma caminhada a fazer aí, né? Ele tem que sair do lugar que ele se levantou e ele tem que caminhar até a casa do oleiro. Irmãs, às vezes, esse descer não é fácil. Para muitas mulheres também não é fácil. Por quê? Às vezes, para os homens também não é fácil, para a gente também, porque às vezes a gente precisa sair, deixar algumas coisas que satisfazem o nosso ego, né? Esse descer, às vezes, é deixar posições, uma casa muito boa, um carro muito bom, muita influência, e aí você tem que sair de tudo isso e descer para ser sensível à voz de Deus. Porque, às vezes, enquanto a gente está no meio de tudo muito bom, você tem tudo o que você quer, você não consegue ouvir. Não está te faltando nada. E Deus tem formas de trabalhar com a gente. Às vezes, Ele vai permitir que algo aconteça para a gente ter um start e a gente descer para estar sensível a esta voz. Sabe por quê? Porque conosco funciona assim, é na humilhação que vem a nossa vitória. Enquanto está todo mundo achando que tem status, que tem posição, que tem dinheiro, que tem tudo e vai sempre vencer, nós estamos como? Com o joelho no chão, em oração, em jejum. Eu sei que eu falo para mulheres aqui que jejuam, mulheres firmes na oração, e são mulheres vitoriosas. Porque a gente vence assim. A gente não vence no dinheiro, não. Tudo isso vai acabar. Enquanto está todo mundo se achando porque tem posição social e vai vencer, a gente sai na humilhação, vai lá para dentro do quarto e faz o quê? Tranca a porta e vai orar. E eu sei que as Déboras que estão aqui experimentam isso. Os filhos estão de pé, por quê? Porque as mães estão de joelho. E muitos filhos sabem disso, porque eles mesmos chegam para a gente e falam: mãe, em tal hora, assim, em tal lugar. Eu ia morrer disso, disso e disso. Eu não morri por quê? Você estava orando esse horário, mãe? Estava. Nós temos vários relatos disso. Porque nós vencemos, é assim, é dessa maneira, é no joelho, é na humilhação. Amém? Eu disse que o tema era o quê? De um barro simples. Onde o barro é achado, gente? É lá no lugar baixo, lamaçal. Por que às vezes a gente se acha tão superior? A mesma matéria que o Senhor me fez vocês. A mulher que está lá no topo de uma empresa
multinacional, é a mesma matéria-prima. Tem hora que as pessoas olham para a gente se achando muito melhores que a gente. A gente precisa lembrar nesta noite que a matéria-prima é a mesma. Nós somos feitos do pó da terra. E essa carne perecível vai voltar para onde? Para o pó da terra. Então, a gente fica se achando muito melhor, né? Não somos. Somos todos feitos de pó da terra, ok? Eu quero lembrar de Davi. Davi, quando foi para guerrear com Golias, antes de chegar lá, ele foi aonde? Ele desceu para pegar as pedrinhas lá no riacho. Olha bem, esse descer para pegar as pedrinhas é quando a gente desce e se humilha na presença do Senhor, porque quando eu desço para me fortalecer. Amém, irmãs? Então, não pense que você está descendo, que você está colocando o rosto no pó, que você está orando, que o seu joelho está calejado, que você está sendo somente humilhada, não. Você está se fortalecendo, porque quando você levanta para vencer. Porque Davi foi lá, abaixou, pegou as pedrinhas. Mas quando ele levantou, ele venceu aquilo que ninguém estava conseguindo. Amém? Amém. E aí, irmãs, as duas atitudes foram tomadas. Eu não vou demorar muito não, tá? As duas atitudes foram tomadas. Ele se levantou e ele desceu. Jeremias podia dizer, Senhor, fala comigo aqui, né? O Senhor sempre falou comigo, para que eu tenho que ir lá? Não questionou nada. Ele simplesmente obedeceu, não questionou, desceu e lá ele pôde ouvir a voz de Deus. Porque ele se colocou na posição que Deus queria. É isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Vamos tomar a posição que Ele está querendo que a gente tome. Quantas vezes a gente é maltratada, quantas vezes a gente é humilhada, a gente deixa muitos maridos fazerem conosco o quê? Um relacionamento abusivo, quando a gente não toma a posição que Deus quer que a gente tome. O outro só faz com a gente aquilo que a gente deixa. Então, nós precisamos, mulheres do Senhor, Deus tem planos para nós. Nós precisamos nos posicionar, seja em casa, seja na sociedade, seja no nosso trabalho, seja na igreja. Nós temos o nosso lugar, nós temos o nosso papel. E Deus sonhou com tudo isso para nós. Tá? Então, depois que Jeremias chegou lá, e que ele sentou para assistir o trabalho do oleiro, ele tirou, eu selecionei 4 lições que ele tirou para ele e que nós podemos tirar para nós hoje também. Olha a primeira lição. Somos barro e o barro não tem valor. Olha só que interessante. Nós nunca vimos reinos brigando por causa de barro. A gente já assistiu, já leu de todas as formas, reinos brigando por causa de ouro, de prata, de pedras preciosas, de dinheiro, por petróleo, por poder, por muitas coisas, mas por barro, nós nunca vimos. Porque o barro em si, ele não tem valor. Alguns se acham tão bons, né? E a gente precisa lembrar isso, né? Que esse barro aí que a gente foi feito não tem esse valor todo. E aqui, o barro é a matéria-prima do oleiro. Quando ele começou a assistir que a matéria-prima, aquele barro do oleiro, que ele estava colocando ali no centro da vontade de Deus, naquela roda que ele mexe com os pés, e aquela roda vai se mexendo, ele vai moldando aquele barro. Quando ele pega o barro, irmãs, para fazer um vaso, ele já tem na mente como será aquele vaso. Ele não simplesmente vai, vamos ver o que vai sair, não. Então, quando você foi formada, quando você foi gerada, Deus já tinha um propósito para você. Todas nós nascemos com um propósito. O que eu não posso é querer ser o propósito da minha irmã. O que Deus preparou para mim é para mim. O que Deus preparou para vocês é para vocês. E nós temos um propósito muito específico no reino de Deus. Então, o vaso que ele vai fazer, se vai ser baulado, se vai ser mais compridinho, ele já tem em mente quando ele vai fazer. Assim foi conosco, desde o ventre da nossa mãe. Ok? E Israel está nas mãos de Deus e nós também.
Ele estava mostrando para Jeremias aqui. Está vendo o que está acontecendo, Jeremias? O povo me deixou, depois que eu fiz tudo, tirei lá do cativeiro, tirei do Egito, levei para a terra prometida, fiz tudo no deserto. Não faltou nada. Olha o que estão fazendo de novo comigo. Estão me deixando de lado, estão sendo rebeldes, estão fazendo tudo que não agrada o meu coração. Mas eles estão nas minhas mãos. Eu faço o que eu quiser. E observa mais um pouco, Jeremias. Você vai entender mais alguma coisa. E aí a segunda lição é a seguinte: somos barro e o barro é frágil. Então o barro não tem valor e agora ele é frágil. Quero dizer com isso que as mulheres são muito frágeis? Não. Isso aqui inclui também para os homens. O barro, a matéria, é frágil. Se um mosquito pequenininho pega a gente, daqui a pouco está todo mundo com dengue. Está todo mundo caído, com febre. Isso aqui é muito frágil. A nossa matéria-prima é muito frágil. Tá? Então, diferente do ferro, do aço e do bronze, o barro se quebra com muita facilidade. E quando nós... ele já estava assistindo... Deixa eu voltar só uma coisa para você entender. Ele já estava assistindo o oleiro trabalhando com barro. Só que antes, o oleiro foi lá, pegou o barro, lá nos lugares baixos. E quando pega esse barro vem cheio de impurezas. Talvez eu esteja falando para mulheres que o Senhor teve que ir lá embaixo, tirar de lá e trazer. Deus me tirou lá do lamaçal e me trouxe. E eu glorifico a Deus por isso. Então, antes, ele vai lá e pega o barro, leva para a olaria, retira as impurezas. Essa olaria pode ser o quê, gente? Pode ser a casa de Deus. Quando ele traz a gente, para a gente receber água, a palavra de Deus. Porque o barro, para ele ir para a roda, antes ele precisa receber muita água. Ele precisa ficar amolecido. E isso o quê? Pode ser também o nosso coração, que é onde Deus mais trabalha. Precisa amolecer o nosso coração. Tudo isso é antes dele fazer o quê? Dele começar a amassar. Antes dele forjar o nosso caráter. Antes dele deixar as digitais dele na gente. Aí sim, aí ele começa a moldar. Só que depois tem um caso muito sério também. Depois que ele molda, o vaso está prontinho, tem que passar pelo teste do fogo. As pressões chegam. As pressões chegam, minhas irmãs. Vocês sabem disso. Vocês experimentam essas pressões. No vaso, ele tem que passar pelo sol e depois pelo forno. Nós também passamos. Muitas vezes. E quem não aguenta essa pressão, quando o vaso não aguenta, ele se racha. Nós nos rachamos? Sim. Quantas das vezes nós não aguentamos e aí a gente faz o quê? A esperança vai se acabando, as lágrimas vão chegando, a alegria dá lugar à depressão, a gente se isola. Isso é rachadura. Não aguentamos a pressão. Outra rachadura também que a gente faz. A gente começa a culpar Deus por tudo que está acontecendo conosco e aí a gente vai se afastando de Deus. O povo lá de Israel estava se afastando de Deus. Deus não importava mais para eles. Tudo isso é rachadura que esse vaso vai criando. E aí ele pôde observar uma coisa também muito importante. Que eu disse que o barro não tinha valor. Mas quando o oleiro amassa e molda e prepara o vaso, ele ganha um valor muito especial. Porque o oleiro começa a dar forma. E tudo isso já aconteceu conosco, amém? Amém. Nós precisamos resistir às pressões, né? Isso é fato. Que elas vêm com tudo. Tem época que está demais da conta. E a outra lição é: o barro não tem querer. Meu Deus. Significa, então, que nós não temos vontade própria. Ok? Então, ó, o oleiro é livre para criar o que ele quiser. O oleiro não tem que dar explicações
por que razão que ele está fazendo isso ou aquilo conosco. Nós temos o péssimo hábito de querer saber de tudo. Nós somos ansiosas, né? Então, isso que a gente faz com a amiga, quando a amiga diz assim, olha, depois eu vou te contar uma coisa, meu Deus. Conta agora. Não, conta agora, para. Curiosidade. Não é assim que a gente faz? Não deixa para amanhã, não. Você vai contar agora. Então, não falasse nada, né? E aí, não é, Rosângela? É desse jeito, né? Que Gel fica. Então, a gente é muito ansiosa. E a gente quer fazer isso com Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? A gente vai pedir satisfações para Deus. Nós não podemos pedir satisfações para Deus. Ele faz do jeito que Ele quer. O barro não tem querer. Então, olha que situação. Não tem valor, é frágil e não tem querer. Ok? Então, a coisa só vai melhorando, né? E a quarta lição e última. O barro é a matéria-prima do artista. O artista pega o barro insignificante e transforma em um objeto de apreciação. Quantos vasos lindos que a gente fica babando, né? Quanta coisa linda que o artista faz. Então, ele transforma no objeto de apreciação. Tornamos-nos objeto de grande valor quando somos moldados. Nossa vida passa a ter um significado impressionante. Então, o que éramos antes simplesmente um barro sujo, feio, cheio de impureza, agora é um vaso o quê? Lindo, maravilhoso, digno de apreciação. Olha para sua irmã, como ela é digna de ser apreciada. Olha quantas mulheres lindas. Sabe por quê? Porque foram moldadas, amassadas, passaram pelo fogo. E aí tem algo muito especial que nos torna ainda muito mais preciosas, né? Vamos lá em 2 Coríntios 4, 7. Muitos conhecem de cor. 2 Coríntios 4, versículo 7. Olha o que diz aí, que coisa linda. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que tem dentro de nós que nos torna tão valiosas? O Espírito Santo de Deus. Aí sim, agora nós somos um vaso de grande valor. Agora nós não somos simplesmente um barro sujo, nós somos um vaso valiosíssimo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem sou eu sem o Espírito Santo? Nada. Quem é você sem essa presença? Nada. Então, mulheres lindas, vamos valorizar essa presença tão maravilhosa. Você tem dentro de você o próprio Deus. Aqui é uma casinha. Por isso, vamos ter cuidado. Óleo preventivo, tá? Óleo exame, a mamografia. Por quê? A casinha precisa estar bem cuidada, ok? Olha o cuidado com você, para que essa casinha esteja sempre perfeita, amém? Anne vai colocar um vídeo para a gente, e eu quero te chamar agora. Eu sei que você já refletiu algumas coisas, eu sei que você já sabe onde está o seu motivo de prostração, onde está a sua tristeza, onde está aquilo que está quase morrendo aí na sua casa, na sua vida, aquilo que você já sentou e chorou muitas vezes. Só que Deus mostrou algo para Jeremias. Quando o vaso rachou, o oleiro não jogou fora e tornou a fazer com outro barro. Ele refez daquele mesmo barro, aquele mesmo vaso, se tornou um outro, mais bonito. Então, preste atenção nisso. Deus não desiste da gente, não, gente. Ele falou para Jeremias que era para Jeremias sair dali
e falar com o povo o que ia acontecer. Só que, olha que coisa linda que ele falou no final do texto que nós lemos, que se ele tentasse fazer qualquer mal contra a nação que deixou ele de lado, olha o que está nas nossas mãos. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação, ou seja, se tal mulher que me deixou, que me entristeceu, que rachou, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Olha que Deus maravilhoso. Ele muda de ideia e vai trazer o povo de volta. E depois, sabe por quê, irmãs? O Senhor não tem prazer em nos ver tristes. O Senhor não tem prazer em nos castigar. Ele simplesmente quer nos ver bem, felizes, ao lado dele. Algumas coisas nós precisamos ajustar para estarmos melhores na presença dele. E só que o que é triste aqui é que Jeremias saiu para dar esse recado e ninguém quis, e ninguém aceitou. E eu pergunto para você nessa noite, o recado está dado. Você vai fazer como aquele povo que não quis se aproximar do Senhor? Ou você vai se levantar e você vai buscar estar mais perto dele, estar mais na presença dele? Eu não sei o que rachou o seu vaso. Eu não sei o que está acontecendo com você, que esse vaso está com rachadura. O fato é que o nosso Deus, esse oleiro maravilhoso, é um Deus de recomeço. É um Deus de segunda chance. É um Deus de nova oportunidade, de reconstrução. Para Deus não há vaso irrecuperável. Quantas vezes nós passamos por mulheres jogadas na sarjeta? Quantas vezes a gente acha que não vai ter mais jeito? Para Deus não tem vaso irrecuperável. Ele pode pegar e refazer, fazer tudo novo. Então, nós temos uma música, nós temos um vídeo, tem a ver com o que a gente conversou hoje. Enquanto nós estivermos cantando e você observando esse oleiro fazendo esse vaso, eu quero te convidar, você, mulher, que sentiu que está muito sentada, que está muito prostrada, que seu campo de visão não está muito amplo, que a sua atitude não está muito de acordo, que tem rachaduras, eu quero te convidar a vir cantar essa música aqui no altar, que no final nós vamos abraçadas e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Tem mulher cansada aí? Tem mulher cansada? Vamos ficar em pé? Levanta-te, mulher. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Vem para cá, você que acha que tem qualquer tipo de rachadura, que acha que precisa ser mais quebrado, que o Senhor precisa mudar alguma coisa, que você pode dizer para Ele nessa noite: Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Eu quero estar na posição que o Senhor quer e não na minha. Não pode ser na minha vontade, Senhor, precisa ser na sua. Para perder o medo de me entregar completo, quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Observa que todo o trabalho começa de dentro para fora, olha lá. Eu vou descer É no seu coração para o exterior. do oleiro. Eu quero ser alguém mais
Deus verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer à casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar. O medo muitas das vezes te atrapalha. Pede para Deus tirar o medo de se entregar completa para Ele. Teu amor e graça, eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Você seja esse vaso lindo, pronto para ser usado, Eis-me aqui de novo. pronto para ser apreciado, para ser útil. Se você quer falar para o Senhor nesta noite: Senhor, eu quero ser melhor. Preciso perder todo o medo de me entregar ao Senhor. Eu quero ser melhor, eu quero trabalhar melhor para o Senhor. Eu quero ser melhor mãe, eu quero ser melhor filha, eu quero ser melhor esposa. Vem para cá que nós vamos orar juntas. Aleluia. Que o Senhor nos faça vasos melhores a cada manhã. Eu vou chamar a Keila para orar para nós. Amém. Vou convidar o Ministério de Louvor. Sabe, Deus colocou no meu coração um desejo da gente... eu sei que aqui é pouco. Aqui são poucas. Eu tenho certeza que existem mulheres ainda que precisam se lançar. Eu sou a primeira. Que precisa ser deixada, moldar. Sabe, queridos, existe um preço. E, às vezes, o preço é alto. Porque descer é a gente negar a nossa vontade para fazer a vontade dele. E não é fácil. E, muitas vezes... a gente acha que está apta e pronta. Mas por que não recebe? Por que não consigo as coisas? Por que nada acontece para mim? Por que eu nunca sou feliz? Por quê? Porque talvez você não esteja pronta. O oleiro precisa trabalhar mais. E talvez aí ele só vai te entregar quando você estiver pronta. Totalmente pronta. Ele quer começar a fazer algo em nós. E como eu disse, continuo a dizer, o que você escolher no início agora desse ano, vai determinar o fim dele. E eu quero te perguntar o que você vai escolher hoje. Não importa o preço, o que você escolhe hoje. Eu te convido, olhe para dentro de você. Olhe mesmo. Deixe o Senhor trazer a luz. Olhe para você e vê o que você precisa reconhecer. O que você precisa deixar. O que você precisa renunciar para entregar a Ele o vaso que é você. Ele não vai fazer nada sem antes que Ele trabalhe nesse vaso. Sem antes que Ele molda do jeito dele, da forma dele. Oh, Jesus, nós estamos aqui.
Jesus. Venha sobre nós, venha sobre nós. Trabalha em nós, apesar de nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.